Nossa mensagem tem como tema Senhor e Salvador. Nosso texto base é Romanos capítulo 10, verso 9, que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Às vezes eu gosto de pregar até a vírgula. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos totalmente dependentes do Senhor, somos totalmente dependentes da Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui, por isso nós escolhemos estar aqui. Pai, que o Senhor possa cumprir o Teu propósito com a Tua palavra, para que ela não volte vazia para o Senhor. Que o Senhor alcance os corações, que o Senhor de verdade nos convença de todas as coisas. Nós te damos essa liberdade, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, usa a Tua palavra, usa aqui a minha boca para realmente falar aquilo que é a Tua vontade para todos nós. Em nome de Jesus. Quantos querem, diga amém. E aplauda bem forte ao Senhor. Bem, queridos, todos nós queremos alcançar a salvação e sabemos que somente Jesus pode nos proporcionar isso, amém? Todos nós queremos ser salvos e temos essa consciência que somente Jesus pode nos proporcionar a salvação. Através desta mensagem, nós vamos entender que Jesus, Ele não quer ser somente o nosso Salvador. Nós falamos tanto de salvação, mas a gente tem que ter um certo cuidado, que Jesus Cristo, Ele não quer só ser o nosso Salvador. O fato de olharmos para a palavra salvação, nossa mente ela pode ser muito condicionada também só à palavra Salvador. E a gente precisa, então, procurar entender plenamente o que a palavra de Deus diz. Como que o Senhor realmente nos salva de verdade. Nós temos uma missão, um propósito de esclarecer esse caminho da salvação. Até porque nós estamos em meio a muitas vozes, mesmo dentro das igrejas. A gente, hoje o conhecimento está aí a mil, né, disponível para todos. Mas, infelizmente, existem algumas controvérsias e que nós precisamos dizer, elas não são de Deus. E um dos sinais do fim dos tempos é exatamente o aumento desse conhecimento. E que, por isso, de uma forma muito sutil, alguns vão se apostatando da fé. Alguns vão abandonando o verdadeiro sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido do que é a mais perfeita vontade de Deus para a sua igreja, para todos nós. O meu tempo aqui é muito curto para a gente aprofundar, mas o Espírito Santo trouxe no meu coração essa mensagem para trazer um pouco mais de esclarecimento a respeito desta corrida que nos foi proposta. Como ele diz em Hebreus, né? Foi proposto para nós uma corrida para corrermos. E nós temos que correr essa corrida com os olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, eu quero que você preste bastante atenção para você entender o recado de Deus. Porque não pense que, de alguma forma, eu me vanglorio aqui, de forma alguma. Não apenas eu, mas como todos os pastores, todas as pessoas que sobem aqui para ministrar a palavra de Deus. Com certeza nós temos que olhar como o Espírito Santo falando à igreja. Sempre é o Espírito que precisa falar com a igreja. A partir do momento que nós não olharmos mais com essa ótica, a gente já está olhando para o homem. E isso, de uma certa forma, bloqueia o nosso coração. Então vamos lá.
O primeiro ponto da mensagem diz que nós sabemos que somente Jesus pode nos salvar. Isso aqui é a maior lógica das lógicas. Somente Jesus pode nos salvar. 1 João, capítulo 5, verso 12, diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ponto final. A primeira grande verdade para a salvação é essa, que a salvação ela só está no Filho. Não existe meio termo. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Agora, quem não tem o Filho, ou seja, quem não tem Jesus, infelizmente, ele não tem a vida eterna. Atos capítulo 4, verso 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui a palavra de Deus está deixando ainda mais claro: não há salvação em mais ninguém, somente em Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, somente no nome de Jesus. Então eu coloquei aqui que não adianta a pessoa até mesmo se arrepender do seu jeito, pedindo perdão a Deus, achando que vai alcançar a salvação, porque só Jesus salva. O que eu quero dizer com você com esse ponto aqui é que o inimigo ele tenta enganar algumas pessoas. Talvez você já viu essa cena. Uma pessoa ela está morrendo. Ela está no leito de hospital, ela está morrendo. Ou então ela está na casa dela, ela reúne toda a família. E ali, se não tiver um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, que conheça a palavra de Deus, infelizmente, a cena que a gente pode ver, o que as pessoas vão ver, é uma cena apenas religiosa, onde a pessoa, ele pode até se arrepender do seu jeito. Ele pode reunir a família, ele está morrendo, ele pode reunir a família e dizer assim: eu quero pedir perdão para vocês. Pedir perdão é de Deus. Porém, sem Jesus, esse perdão não tem efeito nenhum. Não adianta essa pessoa, ele falar: me perdoe pelos erros que eu cometi contra vocês. Me perdoe as minhas falhas. Eu admito. Eu quero pedir perdão a Deus. Até a Deus eu quero pedir perdão. Eu admito o quanto eu errei nesta vida. Irmãos, eu não vou aprofundar nisso aqui por causa do nosso tempo. Mas eu quero dizer para você, isso não salva. Isso não salva ninguém. Não há salvação em nenhum outro nome. Só tem a vida eterna quem tem o Filho. Nós não podemos burlar a palavra de Deus. Nós não podemos tirar os méritos, a glória que é dada a Jesus. Nós não podemos fazer isso. Irmãos, quando uma pessoa ela tem esse tipo de atitude, isso chama-se peso na consciência. Você está entendendo? Sim. Todo ser humano ele tem uma consciência dada por Deus, onde ele admite os seus erros. Mas isso não salva ninguém. Não adianta meramente a pessoa ter consciência e até falar que está se arrependendo. O único arrependimento genuíno que conduz o ser humano à salvação é um arrependimento que ele não é só um arrependimento de reconhecer e largar o pecado, mas se voltar para Jesus, ou seja, o arrependimento de não ter sido fiel a Deus, o arrependimento de ter largado a presença de Deus, de se afastar da presença de Deus. É esse o maior arrependimento e o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno que vem de Deus. Você pode estudar as Escrituras
Você vai ver que o genuíno arrependimento é Deus falando do início ao fim, para que o povo venha se arrepender, sim, dos seus maus caminhos, mas principalmente de se arrepender, de terem largado a presença do Senhor. E a vontade de Deus é que eles se arrependam, mas se voltem para Deus, se voltem para o Senhor. Senão vai ser apenas uma mera consciência pesada. Senão vai ser um mero remorso. Só isso. Só isso. E nós precisamos ficar muito atentos. O verdadeiro arrependimento que conduz à salvação é quando a pessoa ela decide largar tudo, mas se voltando para Deus. Se voltando para a sua presença. Entende? Se rendendo a Ele. O filho pródigo, ele caiu nessa consciência. E se ele ficasse lá? Mas se ele ficasse lá, se ele não voltasse para a casa do pai, estaria completo? Não. É claro que não. Vamos correr um pouquinho. Segundo, então não podemos aceitar Jesus somente como um Salvador. Não, não podemos. Ser Salvador é um atributo de Jesus para conosco. Nós não podemos querer apenas os benefícios que Jesus nos proporciona, como curas, libertações, prosperidades, nos livrar do inferno. Não. Nós não podemos querer Jesus, tipo, eu aceito Jesus, mas para Ele me livrar do inferno. Eu aceito Jesus, eu quero Jesus, porque Ele tem esses benefícios para mim. Eu aceito Jesus como o meu Salvador, para Ele me salvar, dos meus problemas. Jesus, Ele não quer nos salvar meramente para isso. Não pode ser assim. Eu pergunto para você, e se não existisse o inferno? E se não existissem as doenças? E se não existissem os problemas da vida? E se não existissem as dificuldades, os tormentos? Será que as pessoas elas se voltariam para o Senhor também, aceitando Ele, querendo uma aliança com Ele? Qual é a motivação do nosso coração para de verdade termos uma aliança com Ele? Por que nós queremos essa aliança? Nós precisamos pensar muito bem nisso. Jesus ele não quer ser o nosso mero salvador de problemas. Ele não quer isso. Não. Apesar que tudo isso Ele faz. E faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A questão é a motivação do nosso coração. Nós estamos querendo Jesus para Ele nos salvar disso. Repetindo, e se não houvesse esses problemas? Se não houvesse o inferno? Se não houvesse o diabo? Será que alguém teria ainda a motivação de vir à frente e dizer, eu quero Jesus? Jesus, Ele não quer nos salvar só para ser o nosso Salvador. Agora eu vou para o terceiro ponto da mensagem, que é um pouco mais profundo. Que é o ponto central da mensagem. A nossa salvação, ela diz respeito ao senhorio de Cristo sobre nós. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia quem diz. Agora, claro que, em primeiro lugar, nós precisamos crer que Ele é o Messias. Claro que, em primeiro lugar, nós temos que crer que Ele é o nosso Salvador. Que Ele é o Salvador da humanidade. Claro que sim. Tudo começa por aí. Entenda. É um quebra-cabeça muito simples de montar. A primeira coisa que a gente precisa crer é no Salvador. Tá bom? Sim, no Salvador da humanidade. Repetindo. Mas não meramente um Salvador dos nossos problemas. Não é isso. É o Salvador da humanidade. Aí a gente precisa crer sim que Ele é esse Salvador.
que ele é o Messias. Lembra que sempre eles primeiro estavam ali crendo, eles precisavam primeiro crer que ele era o Messias. Primeira coisa, para se alcançar a salvação, primeiro precisa crer dessa forma. Agora, depois que nós cremos nesse Salvador, aí sim, nós decidimos entregar nossas vidas para ele, fazendo uma aliança com ele, aceitando como o nosso Senhor. Depois que cremos que ele é o Salvador, a gente decide fazer uma aliança com ele, para ele ser o nosso Senhor. Diga Senhor, que quer dizer dono. Diga aleluia. Eu amo isso. É tão engraçado que é tão simples. Eu acredito que vão colocar novamente o texto base, Romanos capítulo 10, verso 9. Perceba, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o quê? Salvador? É isso que está dizendo? Que Jesus Cristo é Salvador? Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor. Sabe o que isso está dizendo aqui? Sabe o que está mostrando aqui? Isso aqui é uma aliança que alguém está fazendo com Jesus. Como o homem está se casando com uma mulher, que precisa abrir sua boca. Assim como eu tenho o privilégio de ter feito isso com minha linda esposa, que hoje está aniversariando, né? Enchi minha boca para dizer, eu te aceito, eu te quero, para o resto da minha vida, eu viverei para ti. Aí eu coloquei aliança, e o homem coloca aliança, que representa uma fidelidade, um compromisso. Tá bom? Um compromisso. Vamos voltar para a palavra. É tão claro, já até sumiu dali. Não era para ter tirado. É tão claro. É tão simples. Nós temos que abrir a nossa boca e também fazer essa aliança com Ele. Uma aliança através do sangue de Jesus. Aceitando Ele como o dono da nossa vida. Dono. Somente a partir do momento que a pessoa faz isso de verdade, sem interesses, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vírgula, essa pessoa é salva. Salva. Ela é salva de verdade. Quando ela entrega toda a sua vida a Jesus. Quando ela entrega o controle da sua vida a Jesus. Romanos capítulo 6, verso 22 diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Aqui está dizendo que o fim é a vida eterna para aqueles que se tornaram, diga, escravos de Deus. Escravos. Essa mensagem, Senhor, está dizendo respeito a senhor de um escravo, dono. Entendeu? Sim. Dono. Senhor das nossas vidas. Então, Jesus, ele se tornou isso. Quando a gente abre a boca e faz essa aliança com Ele, aceitando. Porque Deus, ele não trabalha com força nem com violência. Deus, ele convence as pessoas. Uma das maiores responsabilidades do Espírito Santo nesta terra é convencer o homem. Convencer, não é forçar. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem. Ele convence o homem. Ele não força. A partir do momento que nós fomos convencidos por Ele, gerou em nós esse desejo de entregarmos verdadeiramente a nossa vida para Ele. Para Ele ser dono da nossa vida. Aí a gente abre a boca, a gente não é forçado, a gente sente no coração. Deus nos escolhe, e aí a gente faz
abre a nossa boca e faz essa aliança com Ele. Eu te entrego toda a minha vida. Eu decido ser teu escravo. Eu não quero mais viver. Não do meu jeito. Eu quero viver do teu jeito. Para isso acontecer, nós precisamos de um direito legal no mundo espiritual. Para Jesus nos salvar, nós precisamos de um direito legal no mundo espiritual. Até porque quem está no pecado está debaixo do senhorio do diabo. Uma pequena explicação de lei espiritual aqui. Efésios capítulo 2, versos 1 e 2 diz assim, uma das duras passagens da palavra de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Só para relaxar, diga, credo. Alguém aqui quer viver na desobediência? Lá no Pará a gente diz assim, show. Se você quiser fazer isso, eu vou te dar mais uma oportunidade. Aí você diz assim, show. Alguém aqui quer viver na desobediência? Não diz esse chorubu porque urubu, você já sabe, né? Brincadeira. Isso é só para os mais espirituais. Irmãos, viver na desobediência é a pior tragédia do ser humano. Você leu aqui e depois você pode ler em casa e meditar. Porque quem vive na desobediência está vivendo debaixo do poder do diabo. Olha para mim. Ele está vivendo debaixo do senhorio de Satanás. O príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo. Satanás está como Senhor, atuando agora mesmo, ainda, na vida daqueles que estão na desobediência. Era assim que, a Bíblia está dizendo, era assim que nós estávamos. Nós vivíamos assim, nessa desobediência. Então, o que acontece? Jesus, para ele nos tirar de lá, ele precisou agir com um direito legal. Porque tudo na vida precisa ter legalidade. Por isso que nós, da libertação, falamos tanto de legalidade. É isso que quer dizer. Qual é a legalidade? É a legalidade que a palavra de Deus dá, respalda. Até o diabo, ele age pela legalidade da palavra. Mas como ele consegue isso? Ele vê o que a palavra de Deus diz, ele conhece a palavra, e ele trabalha para enganar o ser humano, para o ser humano desobedecer a palavra. Porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Entende? Então, aqueles que estão no pecado, eles têm um salário, uma recompensa a receber, que é a morte, que é a ação do diabo. Então, é por isso que ele trabalha enganando pessoas, para que as pessoas elas permaneçam no pecado, na desobediência a Deus. E é por isso que, infelizmente, ele está reinando ainda sobre muitos, e estava reinando sobre a nossa vida. Então, a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Estávamos lá, escravos do pecado. Só que Jesus veio para morrer por nós, derramou o seu sangue, por isso que ele precisou vir como homem, como nós, para ser o nosso representante, para vencer o diabo, para nos dar a oportunidade de nos aliançarmos com ele
E a partir do momento que se tem uma aliança com Jesus, nos tornamos um com Jesus. Entende? Nos tornamos um com Ele. Assim como eu tirei minha linda mulher da casa dos seus pais. Ela é minha agora. Ela é casada comigo. Ela tem uma aliança comigo. Ela se tornou um comigo. Então, ela tem que continuar morando na casa dos pais? Claro que não. Isso é um direito legal. Isso é um direito legal da vida. Então, essa aliança com o pecado, essa aliança com o diabo, primeiro precisava ser quebrada. Ouvimos o Evangelho, cremos no que Jesus fez por nós e decidimos querer essa aliança com Ele e não mais aliança com o diabo. Fomos convencidos pelo Espírito Santo, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E conscientemente a gente falou, eu não quero mais aliança com o diabo, eu não quero mais aliança com o pecado, eu não quero mais aliança com o mundo. Não, eu quero uma aliança com Jesus. Aí essa pessoa agora tem esse direito legal de se tornar agora um com Jesus e ser salvo por Jesus. Amém? Isso aqui é uma pequena base para entendermos o que aconteceu e como acontece. Essa aliança, ela só acontece quando decidimos abrir mão da nossa natureza humana no controle da nossa vida. Porque isso também é pecado, e bote pecado nisso. Infelizmente, nesse ponto, parece que muitos, eles vão empurrando com a barriga, achando que é normal. Ele acha que é normal ele ser de Jesus, mas é ele que ainda está no controle da sua vida. Se ele ainda está no controle da sua vida, muito provavelmente quem está no controle da sua vida ainda é a sua natureza humana. E ela é terrivelmente pecaminosa. Não existe conversão para a natureza humana, não existe isso. O que nós temos que fazer com a natureza humana é crucificá-la. Por isso a palavra do Senhor diz que nós devemos ser entregues à morte todos os dias, por amor a Cristo. Tiago, capítulo 4. Tiago, ele exorta. Essa é uma das passagens mais que estremecem. Diz assim, olha, vocês que dizem o seguinte, vocês que se levantam e dizem o seguinte, amanhã nós iremos para tal cidade. Faremos muitos negócios. Lá nós ganharemos muito dinheiro. Sim. Aí Tiago vem e exorta, dizendo assim, ei, vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Sim. Ao invés de vocês falarem desse jeito, amanhã nós iremos para tal lugar. Ou seja, vocês estão no controle da vida de vocês. Vocês deveriam dizer assim, se Deus quiser, nós iremos amanhã para tal cidade. Ganharemos muito dinheiro. Se Deus quiser. Está lá em Tiago 4, é só depois lá em casa ler, meditar, orar no secreto, aleluia. E dizer, fala comigo, Deus. Talvez ele vai dizer, eu já falei não sei quantas vezes. Presta atenção aqui. O mais triste, o mais terrível é o versículo 16. Tiago diz assim, ó, toda vanglória como essa é maligna. Tiago 4,16. Toda vanglória como essa é maligna. É a pessoa, queridos, que está no controle da sua vida, decidindo o que ele quer fazer. Onde que está o senhorio de Cristo? Ele faz o que dá na cabeça dele. Imagine se amanhã no meu discipulado com a minha liderança, eu chegasse com o pastor Celildo e falasse, pastor Celildo, a minha casa própria é lá em Santarém. É de lá que eu vim, lá é o berço da visão.
E eu já estou arrumando minhas malas. Não vou perguntar para ele o que ele acha, não. Dizer, eu estou voltando. Sem eu orar, sem eu escutar a voz de Deus, sem Deus confirmar no coração da liderança, uma vanglória como essa seria maligna. Eu não posso colocar o nome de Jesus no meio da minha vanglória, usando o nome de Deus, o nome de Jesus em vão, para o meu bel prazer. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ser esse evangélico religioso que está na igreja e quer alcançar somente o que eu quero, e eu meto o nome de Jesus pelo meio, porque o nome de Jesus tem poder para alcançar o que eu quero. Não, isso é vanglória. Isso é vanglória. Nós temos que usar o nome de Jesus para Ele ser glorificado, para fazermos a vontade dEle. Nós precisamos entender que Jesus, Ele quer ser o nosso Senhor. Através da aliança, aceitando Jesus como Senhor, nos tornamos seus escravos, que quer dizer servos, para fazermos a sua vontade. E o seu Espírito é que efetua em nós o querer e o realizar. É o Espírito Santo que vem para dentro de nós e passa a ter o controle. Nós não podemos querer Jesus pela metade. Filipenses capítulo 2, verso 13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a vontade dEle. Nós precisamos pedir todos os dias isso. Efetua em mim, Senhor, a tua vontade, o teu querer, de acordo com a tua, não com a minha. Eu sou teu escravo. Você sabe, né? Escravo de orelha furada. Ele decidiu obedecer espontaneamente. Ele não foi forçado. Eu quero ser seu servo para o resto da vida. Eu costumo dizer para as pessoas, eu só parei aqui em Macapá por causa disso. Foi por causa disso. Desde que eu me converti, irmãos, eu falo para o Espírito Santo, me guia. Vou fazer uma pequena cena para você. Vou apresentar para você o meu escravo. Ele se chama Daniel. Por favor, escravo Daniel, se apresente aqui na minha frente. Eu precisei falar do... Não olha para a cor dele não, tá? Não foi proposital. É porque ele é o rei das dinâmicas, né? Eu precisei falar 2 vezes? Nem olhei para ele. Meu escravo Daniel, por favor, vá dar um abraço no pastor Celildo. Eu não pedi para você voltar, eu pedi para você ficar lá. Você pode se assentar do lado da sua família. Dava para aumentar a dinâmica, né? Mas só por causa do nosso tempo. É só para você entender a mensagem. O que Jesus já falou para você? Qual foi o comando dele para a sua vida? Sabe, irmãos, é por isso que custa tudo. Você acha que não custou nada para mim? Você acha que foi fácil eu chegar aqui? Eu não preciso dizer para você o preço. Todos os pastores têm um preço. Com certeza você também tem. Você continua em obediência a esse comando? O que ele nos mandou fazer?
Você sabe. Isso é a simplicidade do Evangelho. Ele pediu para irmos pregarmos o Evangelho a todas as pessoas, todas. Não existe exceção. Não somos nós que temos que escolher quem vai ouvir o Evangelho. Ele nos ordenou fazermos discípulos. Nós não temos que ficar esperando na nossa emoção, desejo de discipular alguém. Não. É Ele quem efetua em nós. Se a gente não sente, Senhor, em nome de Jesus, gere em mim isso. Porque eu preciso fazer. E tantas coisas que Ele tem nos ordenado. Não é nem pedido, irmão, isso é uma ordem. Ele é o Senhor. Romanos 8,14. Acabei de citar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Na aliança com Jesus, nós precisamos obedecê-lo. O que é obedecê-lo? É obedecê-lo na sua palavra. Obedecer a sua palavra, obedecer a sua grande comissão. A gente não tem que ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, ficar querendo, inventar. É muito simples. O Evangelho é muito simples. A nossa responsabilidade com Jesus é muito simples. É um beabá simples. Lucas 6,46. Jesus exortou alguns dizendo assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Como assim? Quem chama Jesus Senhor, Senhor, mas não faz o que Ele diz. Irmãos, perdão pela expressão, mas isso é hipocrisia. Não estou dizendo que a pessoa ela está querendo ser propositalmente hipócrita, não é isso que eu estou falando. Não é isso, não. Existem muitas pessoas que realmente, como o pastor Giovanni falou, eu também sou dessa época, a ficha ainda precisa cair de verdade. Precisa cair de verdade, irmãos. Eu não posso falar, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, mas se eu não faço o que Ele manda, o que Ele pede. Imagina se eu falasse aqui para o escravo Daniel, venha, e ele não. E eu, rapaz, como é que é? Ele não vem? Como assim? O que você acha que ia acontecer com esse escravo lá na época da escravidão? Diga que ele ia morrer. E realmente, irmãos, é assim que acontece até hoje. Só que a morte ela é espiritual. Só que os açoites são espirituais. Mas continua acontecendo, porque são princípios espirituais, são leis espirituais. Existe gente que já está morta espiritualmente, queridos, porque deixaram de obedecer ao seu Senhor. Sim, deixaram de obedecer. Filipenses capítulo 2, verso 21, não está aqui. Os que vão ministrar a palavra, se quiser acrescentar. Olha como é claro isso. Filipenses 2, 21, Paulo está dizendo assim, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. O contexto aqui era Paulo que estava procurando alguém para enviar para os crentes de Filipe. Ele estava procurando, ele ia procurar. Aí ele falou assim, vou mandar Timóteo. Porque ele tem um coração interessado. Ele tem um coração voltado para amar vocês.
Aí ele vem e diz isso aqui. Pois os outros, eles só estão vivendo buscando os seus próprios interesses. E não os de Jesus Cristo. Nós não podemos superlotar igrejas, irmãos, mas não vivermos pelos interesses de Jesus. Nós não podemos. Deus, Ele olha para o nosso coração. Quando Jesus é o Senhor da nossa vida, nós podemos passar por muitas tentações, mas nós não cedemos, porque nós não somos mais escravos do pecado, e sim de Cristo. Até Jesus passou por isso. Hebreus 4,15. Hebreus 4,15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Quando Jesus é o Senhor da nossa vida, podemos passar por todos os tipos de tentações. Estamos rodeados. A gente sai para todo lugar. Em qualquer lugar, irmãos, nós estamos cercados de tentações. Porém, a gente não cede. A gente diz, porque o meu Senhor é Jesus. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não vou fazer mais a vontade do diabo. Deus, Ele permite a tentação, como Ele permitiu até para Jesus. Mas aquele que tem uma verdadeira aliança com Jesus, ele diz, eu não cedo. Eu tenho um Senhor. Eu tenho um dono. Inclusive, Ele está me vigiando. Inclusive, Ele está de olho em mim. Inclusive, Ele está examinando a minha mente, sondando o meu coração. Sabe? Ele sabe tudo de mim. Ele sabe o que rola dentro de mim. E o que eu quero é agradá-lo, quero fazer a sua vontade. Sim, Ele é o meu Senhor. Indo para os finalmente, chegando já aqui na linha de chegada. Jesus, irmãos, Ele é digno de ser o Senhor das nossas vidas. Por isso nós precisamos nos submeter a Ele. Sabe por que Ele é digno de ser Senhor de toda a humanidade? De cada pessoa? Porque Colossenses capítulo 1, verso 16, somente a parte C dessa passagem diz assim, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Diga, o Senhor é o Senhor da minha vida. Diga de novo, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Para Ele. Nós não podemos ser nossos mais. Nós temos que entregar o controle da nossa vida para Ele. Foi por isso que o próprio Jesus Cristo falou assim, aquele que quiser achar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse achará. Não se preocupe com a sua própria vida. Sua vida está nas mãos do Senhor. Deixe Ele guiar, deixe o Espírito dEle guiar. Permita isso. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões pela emoção e venha dizer que é de Deus, que Jesus que trouxe no seu coração. Não, muito cuidado, não faça isso. Não faça isso. Não tente ludibriar as pessoas. Olha, Deus trouxe no meu coração. Misericórdia. Rapaz, é preferível a pessoa falar algo, mas tira o nome de Deus, tira o nome de Jesus. Veio no meu coração um negócio aí. Por que a gente não faz assim? Pronto, aí você está em menos risco do que falar, Deus trouxe no meu coração tal coisa. Irmãos, se não é de Deus, isso chama-se, sabe de quê? Manipulação. Se não foi Deus que falou, se não foi Deus que mostrou, nós temos que ter certeza, irmãos. Nós não podemos ficar confundindo. Nós temos que discernir, opa, isso aqui é da minha emoção. Isso aqui é da minha alma e ela é meio ferida. Olha, ela não é muito confiável, não.
Por quê? Porque minha alma ela é meio feridinha. Ela não tem uma linha muito boa. Nós temos que admitir. Tomar muito cuidado. Dizer, Senhor, cura minhas feridas. Me sara. Espírito Santo, esteja no controle da minha alma. Esteja no controle das minhas emoções. Controla a minha mente, minha vontade, minha emoção. Controla tudo aí, Espírito Santo. Eu te entrego tudo. Seja o Senhor. O Senhor de todo o meu ser. Como, irmãos, a humanidade pode não se render ao senhorio de Cristo? Se todas as coisas foram feitas por Ele mesmo e para Ele. Ele é o Senhor dos exércitos. Os montes se dobram a Ele. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como uma pessoa com a sua vanglória quer dizer, eu não me rendo, eu não me prostro, eu não preciso de Jesus. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei para onde eu vou. Eu já determinei quanto tempo vou ficar aqui em Macapá. Eu já determinei isso, eu já determinei aquilo. Como? Como? Não, nós não podemos determinar nada. Porque Ele é o Senhor. O ministério pode se apresentar aqui, por favor. Eu sei que milagres acontecem, isso nunca aconteceu. Eu pedi para o ministério vir. Eles sempre chegam primeiro que eu. Antes de eu pedir, né? Mas é porque o Espírito Santo tem algo para você e para todos nós. Eu finalizo dizendo isso aqui, ó. Para Jesus ser verdadeiramente o nosso Salvador. Para Ele ser verdadeiramente o nosso Salvador, primeiro, Ele precisa se tornar nosso Senhor. A gente primeiro crê que Ele é o Salvador. Mas para Ele salvar de verdade, não pode ficar só nisso. Né? Eu creio que Ele é o Salvador. Não, isso não salva. Isso não salva. Primeiro se crê que Ele é o Salvador. Agora a pessoa vai fazer uma aliança com Ele para Jesus ser seu Senhor. Entende? Quando ele faz aliança com Jesus para Jesus ser o Senhor dele, aí agora Jesus salva ele. Porque Jesus diz assim, porque você é meu agora. Porque você tem uma aliança comigo. Abra mão do governo da sua vida. E deixe Jesus governar. Agora eu digo para você, a última coisa. Jesus só consegue governar, sabe quem? Quem está cheio da sua presença. Um dos maiores problemas da igreja está nisso. A igreja já creu que Jesus é o Salvador, já fez uma aliança com Jesus, querendo Jesus como seu Senhor, mas, muitas vezes, a igreja desliza nisso. Ela falha. Muitas vezes ela deixa o seu eu falar mais alto. E sabe por quê? Porque ela não está cheia do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, Ele passa a ter o domínio completo da nossa vida. Passamos a ser tão sensíveis a Ele. É nesse lugar que o coração queima pela sua presença. É quando estamos nesse estado cheios do Espírito Santo, é que o nosso coração queima pelos perdidos. Queima por mais de Deus. A gente esquece dos problemas. A gente só quer Ele. Só fazer a vontade dEle. A gente vai para os seus pés. A gente diz, fala, que o teu servo ouve. O que o Senhor quer de mim? A gente encontra forças para renunciar ao que Ele pede.